Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixa de dar o seu curtir e comentar, né? Tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem muitas novidades, inclusive o novo tipo de assinatura contínua da Asas, tipo streaming. E agora vamos inverter. Para alegria do Kowalski, tira a naftalina do neoprene e vamos ao mar. Agora no início de julho, o submarino de propulsão nuclear K-329 Belgorod entrou em serviço na Marinha da Rússia. Ele foi oficialmente comissionado em 8 de julho numa cerimônia no estaleiro Sevemesh, em Severodvinsk, no extremo norte ocidental da Rússia. Mas, e daí? Por que a gente se deu o trabalho de fazer um vídeo de um novo submarino russo? Porque o lance é que o Belgorod é o submarino. Não tem nenhum outro submarino em serviço hoje sobre o qual existem tantas dúvidas, tantas perguntas sem respostas, inclusive a crucial questão sobre quais são de fato as suas missões e capacidades. Muita gente está chamando esses nossos dias já de Guerra Fria 2.0, né? E tem bons motivos para isso, vamos concordar. No caso aqui do K-329, por exemplo, a inteligência militar russa foi especialmente ativa na restrição de imagens divulgadas na mídia, inclusive as da cerimônia oficial desse 8 de julho. Além disso, evocando aquele nosso saudosismo dos anos 80, em diversos comunicados, a Rússia trata o K-329 como uma embarcação de pesquisas, capaz de conduzir diversos tipos de pesquisas científicas e operações de resgate, mesmo nas mais remotas áreas dos oceanos e em todo o mundo. Que descrição mimosinha, né, Kowalski? Fala sério, dá até saudade do civil, não é meu? Só que a gente está falando aqui de um monstro de 184 metros de comprimento, que usa 2 reatores nucleares OK-650V, cada um gerando 190 megawatts. Ele desloca submerso umas 30 mil toneladas. A verdade é que não existe hoje nenhum submarino em serviço como o K-329. Aliás, também não tem nenhum do tamanho dele. Ele é maior, inclusive, que o Typhoon, que inspirou o Tom na caçada ao Outubro Vermelho. E mais, o K-329 é único na sua classe. Mas antes de te contar o que faz dele único, vamos conhecer um pouquinho da sua história? Vamos lá. No início dos anos 80, existiam basicamente 2 tipos de submarinos nucleares. Os SSBN, aqueles armados com mísseis balísticos de alcance intercontinental e ogivas nucleares, e os SSN, também chamados de caçadores-matadores, cuja missão era destruir os SSBN e outras embarcações, como porta-aviões, por exemplo, inimigos, claro. Como a US Navy, a Marinha dos Estados Unidos, tinha muito do seu poder baseado exatamente nos seus super porta-aviões, os soviéticos investiram também num terceiro tipo de submarinos nucleares, aqueles armados com mísseis cruise de longo alcance, cuja missão principal era exatamente a destruição dos super porta-aviões da US Navy. Esses submarinos eram os SSGN, e os mais poderosos foram os da classe Oscar II, iniciada em 86 com o K-148 Krasnodar. O Belgorod deveria ser o 12º Oscar II e começou a ser construído em 92, mas o caos econômico pós-soviético parou os trabalhos. Então, só em 2010, com a estabilização e o fortalecimento econômico da Rússia, ele reviveu, modificado para um projeto especial. E a reconstrução começou em 2012, com o submarino enfim sendo lançado em 23 de abril de 2019.
Em 25 de junho de 2021, ele iniciou seus testes de mar e agora, em 8 de julho, foi entregue à Marinha Russa como totalmente operativo. E aqui é que começa o caráter único desse submarino. Apesar de ser da Marinha, o Belgorod não é tripulado pelos submarinistas da Marinha. Aliás, na prática, ele não integra a força de submarinos da Marinha da Rússia. Toda a tripulação do K-329 é do GUG. E o próprio submarino opera sob ordens dessa organização militar de caráter secreto da Rússia. Já tinha ouvido falar do GUG? Bom, pois é, acho que ninguém, né? Então, em português, eu não vou falar em russo, é o Diretório Principal de Pesquisas em Águas Profundas, ou 10º Departamento da Marinha. Uma organização praticamente autônoma que responde diretamente ao Kremlin. É a inteligência militar submarina russa. Entre as suas principais missões estão grampear cabos de comunicação, instalar sensores de movimento e coletar destroços de navios, aeronaves e satélites no fundo do mar. Russos e de outros países, né, que foram para lá. Grande parte dessas missões acontece em profundidade de 3.000 a 6.000 metros, com mini submarinos. Bom, mas agora existe o Belgorod. E como é esse submarino? Os Oscar II eram muito largos, com pouco mais de 18 metros de boca, para acomodar os grandes mísseis cruises P-700 nas laterais do casco. Mas como o Belgorod não usa esses mísseis, ele é mais estreito, com uma boca de uns 15 metros. Na verdade, ele deixou de ser um SSGN no sentido tradicional soviético. Agora, uma das suas missões principais é ser a nave-mãe, a maior desse tipo no mundo, para submarinos menores em missões de inteligência. Hoje, um dos mais importantes programas estratégicos da Rússia é a construção de uma nova rede de instalações navais no Ártico. E parte crucial disso é a rede de sensores chamada de Harmony. É como uma cerca de sensores passivos fincados no solo oceânico, capazes de detectar os movimentos de qualquer tipo de embarcação. A Harmony deve permitir à Rússia rastrear em tempo real até os mais modernos submarinos da OTAN operando no Ártico. O que não só coloca esses em risco de destruição, como protege os próprios SSBN russos nessas águas. E redes submarinas desse tipo devem ser instaladas e mantidas por mini submarinos de águas profundas. Um tipo de equipamento que no russo é designado por AGS. O Belgorod pode levar diversos tipos de AGS, com os principais sendo o Paltus, de 55 metros de comprimento, também chamado de Projeto 18511, já operativo, e o mais novo Locharik, o Projeto 10831, de 70 metros. Ambos são de propulsão nuclear. Em 1º de julho de 2019, numa missão a partir de outro submarino-mãe, o Locharik teve um incêndio a bordo, com a morte de 14 tripulantes. Mas ele não foi perdido e está em reparos, devendo logo voltar a serviço. Além desses AGS, o Belgorod pode levar também um avançado drone submarino, o Clavecin 29M. Em 1º de março de 2018, o Ministério da Defesa russo divulgou esse vídeo que mostra os trabalhos no Clavecin e uma simulação de computador da sua operação no Belgorod. Esse vídeo mostra também o K-329 operando um outro item, e esse de tirar o sono, porque é uma arma única. O torpedo de propulsão nuclear e alcance ultralongo 2M39 Poseidon. Mas antes de falar dele, deixa eu concluir com outras cargas especiais do 329. Além dos AGS e drones, pode ser levado também um DSRV, ou Veículo de Resgate em Submersão Profunda, o BESTER, ou Projeto 18270, acomodado num berço sobre o casco, atrás da torre do submarino. Assim como os AGS e o Clavecin,
Uma das funções do Bastter é o apoio na instalação e manutenção das instalações submarinas, como a Harmony. Mas uma outra missão, não menos importante, é claro, é a de atuar no resgate dos AGS no caso desses terem problemas, ainda mais a grande profundidade. E a última dessas cargas sigilosas é um módulo que contém uma pequena usina nuclear autônoma, não tripulada, designada pelos russos como Shelf. Pois é, você ouviu direito. Tipo uma usina nuclear num container. Tecnicamente, em russo, a Shelf é um ATGU, automatizado. Ou seja, como eu falei, um gerador nuclear robótico, montado num recipiente fechado, resistente à pressão, de 4 por 8 metros, com peso de 335 toneladas, que o fabricante russo chama singelamente de cápsula de energia. Parece mais comprimido, né? E uma das suas utilizações é ser instalado no fundo oceânico, para prover energia para a rede Harmony. Fontes oficiais citam uma potência da ordem de 6,4 megawatts, o que seria muito mais do que o necessário até para uma rede de sonares submarinos. Bom, e agora vamos falar do Poseidon. O Belgorod pode levar 6 dessas armas, que tem 20 metros de comprimento, podendo mergulhar a 1000 metros e alcançar a velocidade de mais de 100 km por hora, usando inteligência artificial para guiagem e navegação. É uma arma de enorme autonomia, estima-se de uns 10.000 quilômetros ou mais, que pode ser lançada muito antes do ataque, podendo seguir uma rota escondendo-se no relevo oceânico ou até estacionar num ponto aguardando a hora H pré-estimada para o ataque final. Com tudo isso, o Poseidon é melhor descrito como um drone submarino kamikaze, mas um kamikaze nuclear. E essa arma teria 2 missões principais, é o que você imagina, né? Uma seria o ataque contra uma força-tarefa de porta-aviões da US Navy ou da OTAN. O drone tem características stealth, quer dizer, nada tá tão ruim que não vai piorar, né? Incluindo pump jet e um modo silencioso a baixa velocidade. Estima-se que a 37 km por hora, os sensores de um SSN Virginia, a mais nova classe de submarinos da US Navy, só detectem o Poseidon a 1.700 metros, ou seja, tarde demais. Assim, a capacidade de uma força-tarefa aeronaval se defender seria muito reduzida, mas muito mesmo, com pouquíssimo tempo para qualquer reação efetiva. Nesse perfil operacional, o Belgorod poderia ser posicionado contando com a rede Harmony exatamente para ser um defensor de um mar seguro aos SSBNs russos. A outra missão é dissuasória. O Poseidon serviria a capacidade de resposta russa contra os Estados Unidos num confronto nuclear, com o drone sendo inalcançável pelas defesas norte-americanas como sistemas antimísseis. É uma arma de poder destrutivo nuclear criada especificamente para burlar qualquer capacidade de defesa antimíssil dos Estados Unidos. O Poseidon literalmente passa por baixo, né, dessas defesas, o que inclusive o torna uma arma nuclear estratégica de classe totalmente nova. E o drone seria especialmente letal contra grandes áreas urbanas costeiras, como Nova York, Los Angeles e São Francisco, com a detonação do artefato nuclear, podendo inclusive ser programada de modo a gerar um tsunami radioativo. Pois é, né? Muita gente vai perder a noite de sono. Mas aí, é claro, a gente está falando de um último recurso de resposta, uma missão do apocalipse, né? Em 20 de fevereiro de 2019, esse vídeo foi divulgado pelo Ministério da Defesa russo, mostrando um teste de lançamento do Poseidon a partir do submarino não nuclear de missões especiais B-90 Sarov. Acredita-se que hoje o Poseidon já esteja totalmente operativo. E além dele, como se precisasse mais, né? O Belgorod é armado com torpedos tradicionais e também com até 72 mísseis de cruzeiro 3M54 calibre,
ou P-800 Oryx. Com tudo isso, ao entrar em serviço operativo agora, esse submarino representa para a Marinha da Rússia a sua mais versátil plataforma submarina de ataque e inteligência, capaz de uma ampla e inédita variedade de missões. Uma embarcação valiosíssima dentro da estratégia russa no Ártico. E com o Poseidon, um sistema de arma nuclear estratégico de características totalmente inéditas e um inegável poder dissuasório. Sem exagero, a gente pode dizer que hoje o K-329 Belgorod é a embarcação mais importante, a mais temida de toda a Marinha da Rússia e a menos conhecida pelo Ocidente. Mas aqui você conheceu ele a fundo, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. O melhor em temas militares, história e cultura no YouTube. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.